Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao Galera Nota 1000. Sou o professor Horácio, professor do tema da disciplina de atualidades, e nós vamos falar hoje sobre um tema extremamente importante nos últimos 2 anos no território brasileiro, que é esse novo surto de febre amarela, né? Essa doença que estava erradicada desde a era Vargas, desde 1942, e que por volta de junho, julho de 2017 voltou com muita força e tem assolado, tem preocupado tanto o Ministério da Saúde, né, os estados brasileiros, e tem sido uma preocupação inclusive da ONU, né, da Organização Mundial de Saúde. É muito importante esse tema como uma possível um possível tema, né, de redação e mesmo questões que podem cair no seu vestibular. Então fique atento. Nós temos essa discussão sobre o surto de febre amarela muito à tona a partir de junho de 2017, quando o governo, o Ministério da Saúde, conseguiu constatar mais de 700 casos da febre amarela, com aproximadamente 230 mortes. Então, tudo isso trouxe à tona novamente essa questão, essa discussão sobre os cuidados e, obviamente, uma campanha de vacinação, que é até então a forma mais eficaz de você combater essa doença. Muito importante você lembrar que a febre amarela ela é disseminada de 2 formas e ela também tem 2 tipos, né? Tem a silvestre, que aparece mais nas áreas rurais, e tem a urbana, né, que vai aparecer nos grandes centros urbanos. Em geral, a maioria dos casos no Brasil, ou quase todos os casos do Brasil, foram infecções de febre amarela silvestre, ou seja, por mosquitos, né, que agem com resultados de doenças que ficam manifestadas apenas na zona rural, no campo. E essas doenças elas não são transmitidas de pessoa para pessoa, né? No caso, o mosquito, a Aedes, ele vai picar o animal que está com o vírus, no caso, a maioria das vezes os macacos, e esse mosquito, ao picar um ser humano, acaba levando esse ser humano a estar contaminado. É muito importante você entender também que essa doença é típica de países de clima quente, de clima tropical. Então, ela é muito perigosa, principalmente nos meses de verão, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, quando o clima é mais quente, quando chove mais. Então, nós temos mais focos de água parada e coisas desse tipo. O mosquito que pica no campo não é o mesmo que pica na cidade, né? Ambos, o mosquito é fêmea, né? E no caso das cidades, o que nos preocupa aqui é então a fêmea do mosquito Aedes aegypti, que é essa fêmea também que transmite a dengue e que tem transmitido então muitos casos de contaminação por febre amarela. A ONU acabou criando um alerta dizendo que o estado de São Paulo torna-se então uma grande área de risco a partir de junho, julho, setembro de 2017, o que acaba gerando um certo choque, né, com o governo federal brasileiro, que até então alegou que a partir de setembro os casos de transmissão de febre amarela estavam controlados. Vocês podem observar a imagem que nós temos então um embate entre o governo federal e a ONU. O fato é que foi recomendado para que todos os visitantes, né, que chegassem ao estado de São Paulo tomassem a vacina por uma questão de precaução. Importante vocês entenderem que os estados do norte e do centro-oeste são as regiões do Brasil onde a preocupação com campanhas de vacinação sempre serão maiores, uma vez que a contaminação por mosquitos silvestres são maiores do que nas áreas urbanas. Mas depois desse grande surto de 2017 para cá, nós tivemos então 21 estados da federação tendo então uma preocupação com vacinação. Uma outra questão polêmica sobre o surto de febre amarela é o fato de que as vacinas não eram suficientes para vacinar toda a população dos grandes estados. Então o governo achou por bem reduzir essa quantidade, né, o valor em ml da vacina. O recomendado para tratar 100% dos riscos são 0,5 ml de conteúdo dentro da vacina. Mas o governo teve que fazer um fracionamento, reduzindo para 0,1 ml. Sendo assim, a vacina tem o mesmo efeito, ela tem a mesma precaução, porém ela dura menos tempo. Então a pessoa terá que se vacinar dentro de um período menor de tempo, porque essa vacina então foi reduzida.
Esse quadro de febre amarela foi extremamente danoso para as cidades brasileiras no século XIX, ali no período do primeiro reinado, segundo reinado, e na era Vargas, em especial em 1942, essa doença basicamente foi erradicada. E traz realmente uma série de questões que acabam manchando a imagem dos nossos atuais governos, o fato de, no início do século XXI, né, 2017, 2018, um país que é a 8ª economia mundial está passando por um novo surto tão grave de febre amarela. É um tema extremamente importante, peço que você analise com cuidado e busque entender aí todas essas características que a gente debateu aqui. Espero que você tenha curtido a aula. Se você quer tirar 1000 no Enem, continue com Galera Nota 1000. Maiores informações estão na descrição desse vídeo. Nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima aula. Um abraço.